Quando Sophie Rousseau contou aos colegas do liceu em Lyon que passaria as férias de inverno em Cancún, a maioria sorriu e desejou-lhe boa sorte. Aos 34 anos, ela lecionava literatura francesa há quase uma década, e aqueles que a conheciam a descreviam como metódica, confiável e um tanto reservada. Ela nunca tinha viajado para o México antes. A decisão de visitar Cancún foi espontânea, motivada pelo cansaço após um semestre difícil e pelo desejo de experimentar algo totalmente diferente de sua rotina europeia. Seus pais ficaram hesitantes no início. Eles se preocupavam com ela viajar sozinha para um país estrangeiro onde não falava o idioma fluentemente, mas Sophie os tranquilizou. Ela pesquisou o hotel, leu avaliações e planejou seus dias cuidadosamente. Prometeu ficar nas zonas turísticas mais conhecidas e ligar para eles todas as noites. Sua mãe a fez prometer que evitaria situações de risco e Sophie concordou sem hesitar. Ela não era alguém que buscava aventuras. Ela simplesmente queria calor, praias tranquilas e distância das pressões do trabalho. Ela chegou a Cancún na tarde de 14 de fevereiro. O aeroporto estava lotado de turistas e o calor a atingiu imediatamente assim que ela saiu. Ela havia reservado um quarto em um hotel de médio porte na zona hoteleira, a longa faixa de propriedades à beira-mar que margeia as águas azul turquesa do Caribe. O hotel era limpo, moderno e cheio de hóspedes internacionais. Seu quarto ficava de frente para o mar. E ela passou sua primeira noite assistindo ao pôr do sol da varanda, enviando fotos para sua família na França. Tudo parecia seguro e controlável. Os dias seguintes passaram sem incidentes. Sophie seguia uma rotina simples. Acordava cedo, tomava café da manhã no hotel e passava as manhãs caminhando pela praia ou sentada sob uma palapa com um livro. À tarde, explorava as lojas e cafés próximos, ocasionalmente parando para praticar seu espanhol limitado com os vendedores. Jantava no restaurante do hotel ou em pequenos estabelecimentos a uma curta distância. Todas as noites, ligava para seus pais, às vezes falando por apenas alguns minutos, outras vezes descrevendo seu dia em detalhes. Sua mãe notou que Sophie parecia relaxada, até mesmo feliz, o que era incomum para sua filha durante períodos estressantes. Na noite de 19 de fevereiro, Sophie mencionou aos pais que planejava pegar um táxi para o centro da cidade na noite seguinte. Ela tinha lido sobre um restaurante de frutos do mar, bem conceituado, perto do Parque de Las Palapas, uma praça pública frequentada por moradores e turistas. Seu pai expressou preocupação, mas Sophie descartou gentilmente. Ela garantiu que a área era segura, que o restaurante tinha excelentes avaliações e que ela pegaria um táxi registrado para ir e voltar. Ela prometeu enviar uma mensagem de texto quando chegasse e novamente quando voltasse para o hotel. Sua mãe lembrou-a de manter o celular carregado e ficar atenta ao seu entorno. Sophie concordou e encerrou a ligação de bom humor. Na noite seguinte, 20 de fevereiro, Sophie saiu do quarto do hotel por volta das 19h30. A equipe da recepção do hotel confirmou mais tarde que ela havia pedido para chamarem um táxi para ela. Ela estava vestida casualmente com um vestido leve e sandálias, carregando uma pequena bolsa transversal. As imagens de segurança do saguão do hotel a capturaram caminhando em direção à entrada principal, sorrindo brevemente para o porteiro ao sair. O táxi, um sedã branco com identificação oficial, parou momentos depois. Ela entrou no banco de trás e o veículo partiu. Essa foi a última vez que Sophie Rousseau foi vista. Ela não chegou ao restaurante. Os funcionários do estabelecimento confirmaram que nenhuma reserva havia sido feita em seu nome e que ninguém, com sua descrição, havia sido visto naquela noite. Às 10 horas, seus pais na França começaram a se preocupar.
Sophie não havia enviado a mensagem de texto prometida confirmando sua chegada. Sua mãe tentou ligar para o celular dela várias vezes, mas todas as tentativas foram direcionadas para a caixa postal. As mensagens enviadas pelo WhatsApp mostravam apenas uma única marca de verificação, indicando que não haviam sido entregues. Seu pai entrou em contato diretamente com o hotel, pedindo à equipe para verificar o quarto dela. Eles confirmaram que ela não havia retornado. A gerência do hotel revisou as imagens de segurança e verificou que ela havia deixado o local horas antes, mas não havia voltado. À meia-noite, seus pais entraram em contato com o consulado francês em Cancún e os funcionários consulares, por sua vez, entraram em contato com as autoridades locais. Um boletim de ocorrência de pessoa desaparecida foi registrado na Fiscalia General del Estado de Quintana Roo, o Ministério Público Estadual responsável pela investigação de crimes graves na região. Os policiais chegaram ao hotel no início da manhã seguinte. Eles entrevistaram a equipe da recepção, revisaram as imagens da partida de Sophie e coletaram detalhes sobre o táxi em que ela havia entrado. O porteiro lembrou-se do veículo e forneceu uma descrição parcial, mas não havia registrado o número da placa. Os investigadores observaram que os táxis registrados em Cancún são obrigados a exibir números de identificação, mas o ângulo da câmera de segurança não havia capturado esse detalhe com clareza. A investigação começou com uma desvantagem significativa. Não havia nenhum registro claro de para onde o táxi havia ido, nenhuma indicação de que Sophie tivesse chegado ao destino pretendido e nenhuma comunicação dela desde que havia saído do hotel. Para sua família em Lyon, o silêncio era insuportável. Seu pai tirou uma licença de emergência do trabalho e embarcou em um voo para o México. Sua mãe permaneceu na França, coordenando com o consulado e mantendo contato com as autoridades mexicanas. Amigos e colegas em Lyon começaram a organizar apelos nas redes sociais, compartilhando a foto de Sophie e detalhes de seu desaparecimento. A imagem que mais circulou mostrava ela sorrindo em frente a uma estante de livros, com uma expressão calma e acessível. Era difícil conciliar essa imagem com a realidade de que ela havia desaparecido sem deixar vestígios. A resposta inicial das autoridades locais foi profissional, mas cautelosa. Cancún recebe milhões de turistas todos os anos e, embora a cidade tenha feito esforços significativos para proteger os visitantes, casos de pessoas desaparecidas não são incomuns. Os investigadores explicaram ao pai de Sophie que muitos desaparecimentos acabam sendo resolvidos, muitas vezes envolvendo mal-entendidos, ausências voluntárias ou breves períodos de desorientação. Mas, à medida que as horas se transformavam em dias, ficou claro que esse caso não se encaixava nesses padrões. Sophie não tinha motivos para desaparecer voluntariamente. Ela não havia sacado dinheiro além do normal para despesas diárias. Seu passaporte e a maioria de seus pertences permaneceram em seu quarto de hotel. Seu telefone ficou mudo imediatamente após ela sair do hotel, sugerindo que havia sido desligado ou desativado. Para os investigadores, esses detalhes apontavam para algo mais sério. O caso foi classificado como prioritário e recursos adicionais foram designados. Os policiais começaram a vasculhar empresas e residências próximas à rota que o táxi de Sophie provavelmente teria seguido. Eles solicitaram imagens das câmeras de trânsito e dos sistemas de segurança privada ao longo das principais vias que levam da zona hoteleira ao centro da cidade. Grande parte das imagens era granulada ou incompleta, mas a busca continuou metodicamente. Enquanto isso, o pai de Sophie permaneceu em Cancún, reunindo-se diariamente com autoridades e percorrendo as ruas próximas ao hotel, distribuindo panfletos com a foto da filha. Ele falava pouco espanhol, contando com tradutores e a ajuda do pessoal consular.
O desgaste emocional era visível. Mais tarde, ele descreveu aqueles dias como os mais longos de sua vida, marcados por uma oscilação constante entre esperança e medo. No final da primeira semana, os investigadores tinham feito poucos progressos. O táxi em que Sophie entrou continuava por identificar. Nenhum dos estabelecimentos comerciais nas proximidades relatou tê-la visto naquela noite. O seu telefone não se tinha reconectado a nenhuma rede. Para aqueles familiarizados com casos de pessoas desaparecidas, o silêncio era preocupante. O tempo era crítico e, a cada dia que passava, a probabilidade de um resultado positivo diminuía. No entanto, ninguém estava preparado para desistir. Equipes de busca vasculharam praias, parques e áreas menos movimentadas nos arredores da cidade. Voluntários se juntaram ao esforço, motivados pela atenção internacional que o caso começou a atrair. A história de Sophie ressoou em pessoas muito além da França e do México. Ela não era imprudente ou descuidada. Ela havia tomado precauções razoáveis. E, no entanto, em uma única noite, ela desapareceu completamente. O caso se tornou um forte lembrete das vulnerabilidades que mesmo viajantes cautelosos enfrentam em lugares desconhecidos. A investigação sobre o desaparecimento de Sophie Rousseau chegou a um impasse frustrante no 9º dia. Os detetives designados para o caso esgotaram as pistas mais óbvias. As imagens das câmeras de trânsito da noite de 20 de fevereiro foram analisadas minuciosamente, mas o táxi branco em que Sophie entrou permaneceu não identificado. O veículo virou na Avenida Kukulkan em direção ao oeste, mas em poucos minutos desapareceu de vista, entrando em uma rua lateral ou se misturando ao tráfego intenso da noite. Sem uma placa clara ou número de identificação do táxi, os investigadores não conseguiram rastrear o motorista. Os esforços para localizar o veículo através do banco de dados de táxis registrados da cidade renderam centenas de possíveis correspondências, mas nenhuma pôde ser definitivamente ligada à corrida do hotel naquela noite. O pai de Sophie, Jean-Luc Rousseau, permaneceu em Cancún durante toda a aprovação. Todas as manhãs, ele se reunia com funcionários do Ministério Público, pressionando-os por novidades. Todas as tardes, ele caminhava pelas ruas da zona hoteleira e do centro da cidade, mostrando a foto da filha a lojistas, funcionários de restaurantes e transeuntes. A maioria das pessoas balançava a cabeça em sinal de solidariedade. Alguns afirmavam ter visto alguém parecido com ela, mas as pistas invariavelmente não levavam a lugar nenhum. A tensão emocional estava se tornando insuportável. Ele passou a dormir apenas algumas horas por noite, acordando repetidamente para verificar se havia mensagens no celular que nunca chegavam. O consulado francês designou um contato para ajudá-lo, e essa pessoa o acompanhava às reuniões, ajudava com a tradução e oferecia todo o apoio emocional possível, mas nada podia substituir a ausência de respostas concretas. Em Lyon, a mãe de Sophie organizou uma campanha nas redes sociais que se espalhou pela Europa e América Latina. A hashtag Fim de Sophie Rousseau começou a ser tendência na França e os veículos de comunicação noticiaram a história. Os jornalistas a descreveram como uma professora dedicada, uma filha atenciosa e uma viajante cautelosa que tomava todas as precauções razoáveis. A narrativa tocou os leitores. Não era uma história de comportamento imprudente ou mau julgamento. Era a história de uma pessoa comum que desaparecera apesar de ter feito tudo certo. A pressão internacional trouxe recursos adicionais para a investigação. A Fiscalia designou mais pessoal para o caso e as autoridades federais ofereceram suporte técnico. Mas os recursos por si só não podiam resolver o problema fundamental. Sem um rastro claro, os investigadores não tinham uma direção a seguir.
Na tarde do 10º dia, a situação mudou abruptamente. A mudança não veio do trabalho investigativo tradicional, mas de um evento técnico inesperado. O telefone de Sophie, que estava silencioso desde a noite em que ela desapareceu, de repente registrou atividade. A primeira indicação veio de sua mãe, em Lyon. Ela verificava obsessivamente a conta do WhatsApp de Sophie várias vezes por hora, na esperança de encontrar algum sinal de vida. Por volta das 2h15 da tarde, horário do México, ela percebeu algo que fez seu coração acelerar. O perfil de Sophie apareceu como online por menos de 30 segundos antes de ficar inativo novamente. Uma mensagem que sua mãe havia enviado dias antes, que permanecia não entregue com apenas uma marca cinza, de repente exibiu 2 marcas azuis, indicando que havia sido recebida e lida. No chat, em grupo da família, uma pequena miniatura de foto apareceu brevemente, sugerindo que os dados haviam sido sincronizados com a conta. A data e hora correspondiam exatamente ao momento em que a conta havia se tornado ativa. A mãe de Sophie imediatamente ligou para o consulado em Cancún, mal conseguindo falar entre as lágrimas. Ela explicou o que havia visto e enviou capturas de tela como prova. Funcionários do consulado entraram em contato com o investigador principal, o detetive Marcos Salinas, que supervisionava o caso desde o início. Salinas reconheceu a importância do fato instantaneamente. Se o telefone de Sophie havia se conectado a uma rede, isso significava que o aparelho havia sido ligado intencionalmente ou acidentalmente. Mais importante ainda, isso significava que a localização do telefone poderia ser rastreada. Ele agiu rapidamente, contornando os canais burocráticos padrão para solicitar assistência de emergência à empresa de telecomunicações. A lei mexicana permite que as autoridades acessem os dados das torres de celular em casos envolvendo pessoas desaparecidas e suspeitas de crimes, mas o processo normalmente requer autorização judicial formal. Dada a urgência e a atenção internacional em torno do caso, o pedido foi acelerado. Em 2 horas, a operadora de telecomunicações confirmou que o telefone de Sophie havia se conectado brevemente à rede às 14h13, horário local. O sinal havia sido registrado em uma torre de celular localizada na região 94. Uma área residencial densamente povoada a vários quilômetros a oeste da zona hotelera. Esse bairro ficava bem longe dos corredores turísticos. Era uma área da classe trabalhadora, caracterizada por casas modestas de concreto, ruas estreitas e pequenos negócios familiares. A conexão durou menos de 45 segundos antes que o telefone fosse desconectado novamente, mas foi o suficiente para estabelecer uma localização geral. O raio de cobertura da torre abrangia aproximadamente 6 quarteirões, uma área administrável para uma busca minuciosa. O detetive Salinas montou uma equipe imediatamente. Ele informou os policiais sobre a situação, enfatizando a necessidade de discrição e meticulosidade. A operação envolveria perguntas sistemáticas de porta em porta, perguntando aos moradores se eles tinham visto algo incomum ou se tinham algum conhecimento sobre uma mulher estrangeira que correspondesse à descrição de Sophie. Salinas estava ciente de que os moradores do bairro poderiam desconfiar da presença da polícia. A região 94 não era uma área com alto índice de criminalidade, mas também não era rica, e as interações entre moradores e autoridades eram frequentemente marcadas por suspeitas mútuas. Ele instruiu sua equipe a abordar a tarefa com sensibilidade, explicando a natureza humanitária da busca e a preocupação internacional em torno do caso. A equipe foi mobilizada no final da tarde. Os policiais agiram metodicamente, batendo de porta em porta, conversando com os moradores na rua e verificando pequenas lojas e boticas. A maioria das pessoas cooperou, mas tinha pouca informação a oferecer. Algumas expressaram simpatia
ao saber do desaparecimento da professora de francês. Outras pareciam incomodadas com a presença da polícia e respondiam às perguntas de forma seca, antes de fechar as portas. À medida que o sol começava a se pôr, a busca continuava sob a luz dos postes, com os policiais usando lanternas para navegar pelas calçadas irregulares e becos estreitos que caracterizavam o bairro. A área era um labirinto de casas parecidas, muitas pintadas em tons pastéis desbotados, com janelas gradeadas e portões de metal. Era fácil imaginar como alguém poderia desaparecer ali, escondido atrás de paredes que não revelavam nada ao mundo exterior. No início da noite, os policiais chegaram a uma pequena casa perto do final da Calle Jasmin, uma rua lateral tranquila ladeada por mangueiras. A propriedade se destacava por seu estado de degradação. O portão da frente estava torto nas dobradiças enferrujadas e as paredes externas estavam manchadas de mofo. Uma pequena garagem abrigava um sedã branco coberto de poeira, com o para-brisa rachado. O quintal estava coberto de mato, e garrafas plásticas descartadas estavam espalhadas pelo chão perto da entrada. 2 policiais se aproximaram e bateram no portão de metal. Após uma longa pausa, a porta da frente se abriu e um homem na casa dos 30 anos apareceu. Ele vestia uma camiseta manchada e shorts de basquete, e sua expressão mudou de confusão para visível desconforto quando viu os uniformes. Os policiais se identificaram e explicaram que estavam conduzindo investigações relacionadas a um caso de pessoa desaparecida. Eles perguntaram se o homem tinha visto ou ouvido algo incomum nos últimos 10 dias. Ele balançou a cabeça, evitando contato visual. Seu nome, disse ele, era Javier Ortega. Ele morava sozinho e trabalhava em horários irregulares, fazendo trabalhos de manutenção para vários empregadores pela cidade. Quando perguntado se ele tinha um celular, ele hesitou antes de acenar com a cabeça. Os policiais então perguntaram se ele havia encontrado ou adquirido recentemente um telefone que não lhe pertencia. A pergunta pareceu pegá-lo de surpresa. Ele gaguejou, alegando que não entendia o que eles queriam dizer. O detetive Salinas, que havia se juntado à equipe nesse momento, deu um passo à frente e repetiu a pergunta calmamente. Ele explicou que o telefone de uma mulher desaparecida havia enviado um sinal dessa área no início daquele dia, e que eles estavam investigando todas as pistas possíveis. O comportamento de Javier mudou. Ele ficou na defensiva, insistindo que não sabia nada sobre uma mulher desaparecida ou qualquer telefone, mas sua linguagem corporal contava uma história diferente. Ele brincava com as mãos, olhava repetidamente para o interior da casa e mudava de peso nervosamente. Salinas, experiente em interpretar tais sinais, perguntou se eles poderiam conversar dentro de casa. Javier hesitou, mas concordou relutantemente. O interior da casa estava desorganizado e mal iluminado. A sala de estar tinha um sofá velho, uma pequena televisão e pilhas de roupas espalhadas pelo chão. O ar cheirava a mofo, como se as janelas não fossem abertas há dias. Salinas examinou a sala cuidadosamente, seus olhos fixando-se em uma pequena mesa perto da entrada da cozinha. Lá, parcialmente escondido por um jornal, estava um celular com uma capa distinta na cor lavanda. Salinas se aproximou da mesa e perguntou a Javier se o telefone era dele. O rosto de Javier empalideceu. Ele gaguejou que o havia encontrado na rua há vários dias e pretendia devolvê-lo, mas não tinha conseguido. Salinas pegou o aparelho com cuidado, observando a cor e o design da capa. Ele perguntou a Javier onde exatamente ele o havia encontrado. A história do homem imediatamente começou a mudar. Primeiro, ele alegou que foi perto de um ponto de ônibus no centro da cidade. Depois, disse que foi, na verdade, em um estacionamento perto do mercado. Quando pressionado por detalhes, ele ficou agitado, insistindo que não conseguia se lembrar do local exato porque estava ocupado com o trabalho.
Salinas virou-se para um dos policiais e instruiu-o a fotografar o telefone no local antes de recolhê-lo como prova. Em seguida, pediu permissão a Javier para verificar o número de série do aparelho. Javier, visivelmente abalado, acenou com a cabeça fracamente. Em poucos minutos, confirmou-se que o número de série correspondia ao telefone de Sophie Rousseau. A descoberta causou uma onda de urgência na investigação. Salinas entrou imediatamente em contato com o Ministério Público para relatar o desdobramento. Javier não foi preso naquele momento, pois a posse de um telefone encontrado não constituía motivo suficiente para a detenção, segundo a lei mexicana. No entanto, suas declarações inconsistentes e seu comportamento nervoso foram documentados em detalhes. Salinas informou que ele deveria comparecer à delegacia no dia seguinte para prestar um depoimento formal. Javier concordou, embora seu desconforto fosse palpável. Enquanto os policiais se preparavam para sair, Salinas deu uma última olhada na propriedade, observando o layout, as condições da casa e o comportamento geral do homem. Algo na situação parecia errado, mas as restrições legais eram claras. Sem provas concretas ligando Javier ao desaparecimento de Sophie, eles não podiam prosseguir naquela noite. De volta ao Ministério Público, o telefone foi entregue a especialistas forenses. Eles começaram o processo de extração de dados, verificando registros de chamadas, mensagens e qualquer atividade recente. O aparelho havia sido ligado brevemente no início daquele dia, provavelmente por acidente, o que explicava a conexão com a rede. Tentativas foram feitas para reiniciar o telefone, mas o processo foi interrompido, deixando parte dos dados intactos. A equipe forense trabalhou durante a noite, recuperando fragmentos de informações que mais tarde se provariam cruciais. Enquanto isso, o detetive Salinas se reuniu com seus colegas para discutir os próximos passos. Javier Ortega era agora o foco principal da investigação. O fato de ele estar com o telefone de Sophie, combinado com sua incapacidade de fornecer uma explicação coerente, o tornava uma pessoa de grande interesse. Mas o interesse por si só não era suficiente. Eles precisavam de mais provas e precisavam delas rapidamente. Foi tomada a decisão de colocar Javier sob vigilância discreta, monitorando seus movimentos e atividades na esperança de que ele os levasse até Sophie ou revelasse informações sobre seu paradeiro. Para o pai de Sophie, a notícia trouxe uma mistura complicada de emoções. A descoberta do celular confirmava que sua filha não tinha simplesmente se afastado ou escolhido desaparecer. Isso sugeria um crime, uma possibilidade que ele temia, mas não podia mais negar. Quando o detetive Salinas se encontrou com ele naquela noite para explicar os desdobramentos, Jean-Luc ouviu em silêncio, com o rosto tenso e exausto. Ele fez apenas uma pergunta. Você acha que ela ainda está viva? Salinas escolheu suas palavras com cuidado. Ele explicou que a investigação agora estava focada em um indivíduo específico e que todos os recursos seriam dedicados a encontrar respostas. Ele não podia fazer promessas, mas garantiu a Jean-Luc que estavam indo na direção certa. Era um pequeno conforto, mas na ausência de algo mais concreto, era tudo o que Jean-Luc tinha para se agarrar. A vigilância de Javier Ortega começou na manhã seguinte à recuperação do telefone de Sophie em sua residência. O detetive Salinas designou uma equipe rotativa de policiais à paisana para monitorar a casa na Calle Jasmine 24 horas por dia. A operação exigia uma coordenação cuidadosa. Veículos não identificados foram posicionados em pontos estratégicos ao longo da rua, longe o suficiente para evitar serem detectados, mas perto o suficiente para manter contato visual. Os policiais documentaram cada movimento, cada visitante e cada saída.
O objetivo não era apenas observar, mas identificar padrões que pudessem revelar onde Sophie estava sendo mantida ou o que havia acontecido com ela. Durante o dia, Javier demonstrava pouca atividade. Ele saía da casa ocasionalmente para comprar comida em uma loja próxima ou para sentar na escada da frente e fumar cigarros. Ele não fazia ligações que os policiais pudessem detectar e evitava conversar com os vizinhos. Seu comportamento sugeria extrema cautela ou total falta de preocupação. Os investigadores ainda não conseguiam determinar qual das duas opções era a correta. A casa permanecia fechada, com cortinas nas janelas. Do lado de fora, parecia tão sem vida quanto o jardim coberto de mato que a cercava. Os policiais observaram que nenhuma outra pessoa entrou ou saiu da propriedade durante os 2 primeiros dias de observação. Se Sophie estava sendo mantida dentro da casa, ela estava incapacitada ou confinada de uma forma que impedia qualquer sinal visível de sua presença. Foi durante a madrugada que o comportamento de Javier se tornou profundamente suspeito. Na segunda noite de vigilância, por volta da 1h15 da manhã, os policiais o observaram saindo da casa pela porta lateral. Ele caminhou até a garagem, onde o sedã branco estava coberto de poeira. O veículo não se movia desde o início da investigação, levando alguns policiais a supor que estava inoperante. Mas Javier abriu a porta do motorista, ligou o motor e saiu de ré para a rua. O som do motor era áspero, sugerindo falta de manutenção, mas o carro se moveu sem dificuldade. As equipes de vigilância imediatamente se alertaram por rádio, e 2 veículos não identificados se prepararam para segui-lo à distância. Javier dirigiu lentamente pelas ruas vazias da região 94, fazendo várias curvas desnecessárias, como se estivesse verificando se estava sendo seguido. Os policiais mantiveram uma distância cuidadosa, permitindo que outros veículos passassem entre eles quando possível. A rota se afastava das áreas residenciais e seguia em direção à periferia industrial de Cancún, uma zona caracterizada por armazéns, oficinas mecânicas e propriedades comerciais abandonadas. O contraste entre as movimentadas praias turísticas e essa parte negligenciada da cidade era gritante. Aqui, as ruas eram mal iluminadas, os prédios mostravam sinais de decadência e as poucas pessoas visíveis a essa hora pareciam estar envolvidas em atividades que era melhor não questionar. Após quase 30 minutos dirigindo, Javier entrou em uma estrada de terra que corria paralela a uma cerca de arame. A cerca cercava um grande terreno cheio de contêineres enferrujados e estruturas em ruínas. No outro extremo do terreno havia um armazém com suas paredes de metal corrugado manchadas de ferrugem e grafite. O prédio estava claramente abandonado há anos. Janelas quebradas se abriam como órbitas oculares vazias e partes do telhado haviam desabado para dentro. Javier passou por um portão aberto e estacionou perto de uma entrada lateral do armazém. Ele ficou sentado no carro por vários minutos, examinando os arredores, antes de finalmente sair. Ele carregava uma sacola plástica em uma mão e uma lanterna na outra. Ele se aproximou da entrada, destrancou o cadeado que prendia a porta de metal e desapareceu dentro do prédio. A equipe de vigilância manteve sua posição do lado de fora da cerca, documentando tudo com câmeras equipadas para condições de pouca luz. Os policiais anotaram a hora, a placa do veículo e a localização exata. Eles comunicaram por rádio ao detetive Salinas, que coordenava a operação do escritório do promotor. Salinas instruiu-os a manter a observação, mas não se aproximar. A situação jurídica era delicada. Sem um mandado ou causa provável, entrar no armazém poderia comprometer qualquer evidência que pudessem encontrar. Eles precisavam estabelecer um padrão claro de comportamento antes de solicitar autorização judicial para uma busca.
Javier permaneceu dentro do armazém por quase 2 horas. Os policiais que observavam do perímetro viram uma luz fraca se movendo atrás das janelas quebradas, sugerindo que ele estava usando a lanterna para se orientar no interior. Nenhum som saía do prédio e nenhuma outra pessoa chegou. Por volta das 3h30, Javier saiu pela mesma porta, trancou o cadeado atrás de si e voltou para o carro. Ele dirigiu de volta para a região 94. Estacionou na garagem e entrou em casa. A excursão inteira durou pouco mais de 3 horas. As equipes de vigilância anotaram todos os detalhes e prepararam seus relatórios para revisão pela manhã. Na noite seguinte, o padrão se repetiu. Javier saiu de casa quase na mesma hora. Dirigiu pela mesma rota e passou aproximadamente 2 horas dentro do armazém antes de voltar para casa. Na terceira noite, a rotina permaneceu inalterada. Para os investigadores, a consistência era ao mesmo tempo encorajadora e profundamente preocupante. O armazém claramente tinha um significado para Javier, mas sem saber o que ele estava fazendo lá dentro, eles só podiam especular. A teoria mais otimista era que Sophie estava viva e sendo mantida lá. A possibilidade mais sombria era que o local contivesse evidências de sua morte. De qualquer forma, as visitas repetidas sugeriam que o local era fundamental para o caso. O detetive Salinas se reuniu com os promotores para discutir os próximos passos. Eles revisaram os registros de vigilância, as fotografias do armazém e a linha do tempo dos movimentos de Javier. As evidências eram circunstanciais, mas convincentes. Javier estava com o celular de Sophie. Não sabia explicar como o havia obtido e agora visitava um armazém abandonado no meio da noite com uma regularidade suspeita. Os promotores concordaram que isso constituía motivo suficiente para solicitar uma ordem judicial autorizando a entrada e a busca no armazém. O pedido foi apresentado com urgência, citando o risco à vida de Sophie se ela realmente estivesse sendo mantida no local. Um juiz analisou o processo e concedeu a autorização em poucas horas. Os preparativos para a operação começaram imediatamente. Uma unidade tática especializada em entradas de alto risco foi montada. Os policiais foram informados sobre o layout do armazém, com base em imagens de satélite e observações da equipe de vigilância. Uma equipe médica foi colocada em stand-by para o caso de Sophie ser encontrada viva e precisar de cuidados imediatos. A operação foi marcada para a noite seguinte, coincidindo com a visita esperada de Javier. O plano era permitir que ele entrasse no armazém como de costume e, em seguida, agir rapidamente para proteger o local e impedir qualquer tentativa de fuga ou destruição de provas. O pai de Sophie não foi informado sobre esses desenvolvimentos. Salinas tomou a difícil decisão de ocultar os detalhes até que a operação fosse concluída. O risco de criar falsas esperanças, apenas para descobrir o pior, era muito grande. Jean-Luc estava esperando em Cancún há quase 2 semanas, sua vida suspensa em um estado de incerteza agonizante. Salinas sabia que as próximas 24 horas trariam uma resolução ou aprofundariam a tragédia. Não havia meio termo. Enquanto a equipe tática realizava as verificações finais em seus equipamentos, Salinas revisou o arquivo do caso mais uma vez. Ele pensou na jovem professora de francês que tinha vindo a Cancún buscando nada mais do que descanso e sol. Pensou no táxi em que ela entrou, no telefone que ficou mudo e no homem que agora detinha a chave do seu destino. A investigação passou de uma busca desesperada para uma operação focada em um único indivíduo e um único local. Tudo agora dependia do que encontrariam dentro daquele armazém. A espera estava quase no fim. A operação começou às 12h45 da manhã do dia 5 de março, 15 dias após o desaparecimento de Sophie Rousseau. A unidade tática se reuniu em uma área de preparação a 2 quilômetros do armazém,
com seus veículos posicionados fora de vista, atrás de um posto de gasolina abandonado. O detetive Salinas coordenou com o líder da equipe, revisando o plano de entrada uma última vez. O objetivo era claro: proteger o prédio, localizar qualquer evidência relacionada ao desaparecimento de Sophie e prender Javier Ortega sem incidentes. A equipe médica aguardava em uma ambulância estacionada nas proximidades, pronta para responder imediatamente se Sophie fosse encontrada viva. As equipes de vigilância confirmaram que Javier havia saído de sua residência às 1h08, seguindo seu padrão estabelecido. Os policiais rastrearam seu sedã branco enquanto ele se movia pelas ruas vazias em direção ao distrito industrial. As comunicações por rádio foram breves e precisas. Quando o veículo de Javier entrou no complexo do armazém e estacionou perto da entrada lateral, a unidade tática começou sua aproximação. Eles avançaram a pé, mantendo-se nas sombras ao longo da cerca do perímetro, com as armas em punho, mas mantidas baixas. A noite estava quente e úmida, típica de Cancún no início de março, e os únicos sons eram o tráfego distante e os latidos ocasionais de cães vadios. Javier destrancou o cadeado e entrou no armazém, o feixe de luz de sua lanterna visível através das janelas quebradas. A equipe tática esperou 3 minutos, permitindo que ele se aprofundasse no prédio antes de iniciar a entrada. Ao sinal, os policiais avançaram rapidamente em direção à porta de metal. O policial líder testou a maçaneta e descobriu que estava destrancada, exatamente como Javier a havia deixado. Eles entraram em fila indiana, com movimentos treinados e silenciosos. O interior era vasto e cheio de detritos. Máquinas enferrujadas, prateleiras desmoronadas e materiais de construção espalhados criavam um labirinto de obstáculos. O ar cheirava a mofo e decomposição. Os policiais vasculharam o piso principal metodicamente, com suas lanternas cortando a escuridão. Não encontraram nenhum sinal imediato de Javier ou Sophie. No fundo do espaço, parcialmente escondida atrás de pilhas de paletes de madeira, descobriram uma escada de metal que descia para o que parecia ser um porão. A escada era íngreme e estreita, com o corrimão faltando em vários lugares. Um policial desceu primeiro com a arma em punho, enquanto os outros davam cobertura de cima. O porão se abria para um corredor de teto baixo com paredes de blocos de concreto. Várias portas se erguiam ao longo da passagem, a maioria aberta, revelando depósitos vazios. Uma porta, no entanto, estava fechada e trancada por fora com um pesado ferrolho deslizante. O policial sinalizou para seus colegas e cuidadosamente deslizou o ferrolho para trás. A porta se abriu para dentro e o feixe da lanterna revelou uma pequena sala sem janelas, com menos de 3 metros quadrados. Em um colchão fino encostado na parede oposta, estava sentada Sophie Rousseau. Ela estava viva. Sua reação à luz repentina foi de confusão e terror. Ela levantou uma mão para proteger os olhos e tentou falar, mas sua voz saiu como pouco mais do que um sussurro rouco. O policial imediatamente se identificou como policial e garantiu a ela, em espanhol, que ela estava segura. Sophie não pareceu entender, respondendo em francês. Outro policial, que falava francês básico, deu um passo à frente e repetiu a garantia. O alívio que tomou conta de seu rosto era visível mesmo na luz fraca. Os paramédicos foram chamados imediatamente. Enquanto desciam para o porão, os policiais ajudaram Sophie a se levantar. Ela estava instável, com as pernas fracas devido ao confinamento. Suas roupas estavam manchadas e rasgadas, e sua condição física mostrava sinais óbvios de negligência. Ela havia perdido muito peso, seu rosto estava magro e seus olhos encovados. Havia hematomas em seus braços e pulsos, provavelmente causados por algemas ou tratamento violento. Quando os paramédicos chegaram, eles fizeram uma avaliação rápida.
Ela estava desidratada, desnutrida e sofrendo do que parecia ser uma leve hipotermia, apesar do clima quente. Seu pulso estava fraco, mas estável. Eles a envolveram em cobertores térmicos e lhe deram água, instruindo-a a beber devagar. Enquanto a equipe médica atendia Sophie, outros policiais continuaram vasculhando o porão. Eles encontraram Javier em um depósito adjacente, agachado atrás de uma pilha de caixas de papelão. Ele não ofereceu resistência quando ordenado a se levantar e colocar as mãos atrás da cabeça. Os policiais o algemaram e o escoltaram até as escadas. Sua expressão permaneceu vazia, sem emoção, como se a situação estivesse acontecendo com outra pessoa. Quando ele passou pela sala, onde Sophie estava sendo atendida, ela se virou, sem querer olhar para ele. Um dos paramédicos percebeu sua reação e gentilmente redirecionou sua atenção, falando baixinho na tentativa de acalmá-la. Sophie foi carregada escada acima numa maca, sendo que as dimensões estreitas da cave dificultaram o processo. Uma vez lá fora, foi colocada na ambulância, e o veículo partiu imediatamente para um hospital privado na zona hotelera. O detetive Salinas, que tinha chegado ao local minutos antes, viu a ambulância desaparecer pela estrada de terra batida. Sentiu um raro momento de alívio, embora soubesse que a investigação estava longe de ter terminado. Voltando-se para o armazém, ele instruiu as equipes forenses a isolarem todo o local como cena de crime. Fotógrafos documentaram cada detalhe, desde a porta trancada com cadeado do porão até as condições dentro da sala onde Sophie havia sido mantida. O espaço contava uma história sombria. Embalagens vazias de alimentos e garrafas plásticas de água estavam espalhadas pelo chão, sugerindo que Javier havia fornecido o mínimo de sustento. Um balde no canto servia como banheiro improvisado, sua presença ressaltando as condições desumanas. O colchão apresentava manchas consistentes com uso prolongado, e os técnicos forenses notaram o que parecia ser sangue seco no tecido. Amostras foram coletadas para análise de DNA. As paredes apresentavam arranhões perto da porta, evidência de que Sophie havia tentado, em algum momento, fugir ou pedir ajuda. Os policiais também descobriram um pedaço de corda e um rolo de fita adesiva guardados em um armário. Itens que sugeriam premeditação e preparação. Javier foi transportado separadamente para o escritório do promotor para interrogatório. Durante o trajeto, ele permaneceu em silêncio, olhando pela janela com a mesma expressão indiferente. Ao chegar, ele foi processado e colocado em uma sala de interrogatório. O detetive Salinas permitiu que ele ficasse sozinho por 30 minutos antes de entrar. A técnica foi deliberada, projetada para aumentar a pressão psicológica. Quando Salinas finalmente se sentou à sua frente, colocou o telefone de Sophie na mesa entre eles. Ele pediu a Javier que explicasse, mais uma vez, como ele havia entrado em posse do aparelho. Javier repetiu a mesma história sobre tê-lo encontrado na rua, com voz monótona e pouco convincente. Salinas, então, o informou que Sophie Rousseau havia sido encontrada viva no armazém. A expressão de Javier vacilou brevemente, uma rachadura momentânea em sua fachada, antes de voltar ao vazio. Salinas perguntou se ele tinha algo a dizer. Javier balançou a cabeça. O detetive se inclinou para a frente e explicou que as provas contra ele eram esmagadoras. Equipes forenses estavam processando o armazém, Sophie prestaria depoimento e os registros telefônicos estabeleceriam uma linha do tempo clara. Cooperar, sugeriu Salinas, poderia ser sua única opção. Javier olhou para as mãos e não disse nada. O interrogatório continuou por mais 2 horas, mas Javier não ofereceu nenhuma explicação, nenhuma confissão e nenhum remorso. Ele simplesmente ficou sentado em silêncio, como se estivesse esperando o processo terminar. No hospital, Sophie estava passando por um exame médico completo.
Os médicos confirmaram desidratação, desnutrição e múltiplas contusões, mas nenhum ferimento com risco de vida. Psicologicamente, no entanto, o trauma era grave. Ela falava pouco, respondendo às perguntas com palavras isoladas ou frases curtas. Quando questionada sobre o que havia acontecido, ela fechava os olhos e balançava a cabeça, incapaz ou sem vontade de reviver a provação. A equipe médica observou que tais reações eram comuns entre vítimas de cativeiro prolongado. Eles recomendaram avaliação psiquiátrica e apoio contínuo. O consulado francês enviou um representante ao hospital e foram tomadas providências para entrar em contato com sua família em Lyon. Jean-Luc Rousseau recebeu a ligação às 4h30 da manhã. O detetive Salinas deu a notícia pessoalmente, com voz cuidadosa e comedida. Sophie estava viva. Ela havia sido encontrada e estava recebendo cuidados médicos. Jean-Luc desabou em uma cadeira, soluçando abertamente, tomado pelo alívio e pela exaustão. Ele perguntou quando poderia vê-la. Salinas explicou que os médicos queriam estabilizar seu estado primeiro, mas que ele poderia visitá-la em algumas horas. Pela primeira vez em 15 dias, Jean-Luc se permitiu acreditar que o pesadelo poderia realmente ter acabado. Jean-Luc Rousseau chegou ao hospital logo após o nascer do sol. Um representante do consulado o acompanhou pelos corredores, explicando que Sophie estava estável, mas emocionalmente frágil. A equipe médica a havia sedado levemente para ajudá-la a descansar, e ela só agora estava começando a acordar. Quando Jean-Luc entrou no quarto privado, encontrou sua filha sentada na cama, olhando fixamente para a parede. Seu rosto estava pálido e abatido, seu cabelo emaranhado e suas mãos tremiam levemente enquanto repousavam sobre os lençóis brancos. No momento em que o viu, sua compostura se desfez. Ela começou a chorar, soluços profundos que sacudiam todo o seu corpo. Jean-Luc atravessou o quarto rapidamente e a abraçou, segurando-a com força enquanto ela repetia a mesma frase em francês. Achei que nunca mais iria te ver. Eles permaneceram assim por vários minutos, sem dizer nada além de palavras de conforto entrecortadas. Quando Sophie finalmente se afastou, tentou explicar o que havia acontecido, mas as palavras saíam fragmentadas. Ela descreveu ter esperado pelo táxi naquela noite, visto o sedã branco se aproximar e o motorista perguntar se ela precisava de uma carona até o centro da cidade. Ela disse que hesitou, mas acabou aceitando, acreditando que o veículo era legítimo. Ela se lembrava de pouco da viagem em si, apenas que ele se afastou de áreas bem iluminadas. Quando percebeu que algo estava errado e pediu para ser deixada sair, Javier recusou. Ele a levou até o armazém, a forçou a entrar sob a mira de uma faca e a trancou no porão. Durante dias, ela perdeu completamente a noção do tempo. Ele trazia comida e água esporadicamente, nunca falando além de breves ordens. Ela tentou implorar, argumentar, até gritar, mas ele ignorou tudo. O isolamento se tornou insuportável. Ela disse ao pai que sobreviveu imaginando a voz dele, recusando-se a acreditar que morreria naquele lugar. Jean-Luc ouviu sem interromper, com o rosto marcado pela dor. Quando ela terminou, ele simplesmente segurou sua mão e prometeu que ela nunca mais ficaria sozinha. Um psicólogo designado pelo hospital entrou pouco depois e gentilmente sugeriu que Jean-Luc deixasse Sophie descansar. Outras conversas poderiam esperar. O trauma que ela havia sofrido exigia tempo e intervenção profissional. Jean-Luc concordou relutantemente, beijando a testa da filha antes de sair. No corredor, ele conversou brevemente com o detetive Salinas, que tinha vindo verificar o estado de Sophie. Salinas garantiu-lhe que Javier enfrentaria todo o peso da lei mexicana. As provas eram substanciais e os promotores já estavam a preparar o caso. Essas provas estavam a acumular-se rapidamente. As equipas forenses
Passaram 3 dias inteiros a processar o armazém. Catalogaram todos os itens encontrados na cave: embalagens de alimentos, garrafas de água, colchão, corda e fita adesiva. Amostras de DNA coletadas do colchão confirmaram a presença de Sophie, e amostras adicionais revelaram traços do DNA de Javier na maçaneta da porta e no mecanismo da fechadura. A análise de impressões digitais confirmou suas impressões em várias superfícies do porão, estabelecendo sem sombra de dúvida que ele era quem mantinha o espaço e a mantinha confinada ali. Marcas de pneus encontradas na terra fora do armazém foram moldadas e comparadas com o sedã de Javier. A correspondência foi exata, ligando seu veículo diretamente ao local. Os investigadores também examinaram o telefone de Sophie mais detalhadamente. Analistas forenses recuperaram arquivos excluídos, incluindo tentativas de Javier de redefinir o dispositivo para as configurações de fábrica. O processo foi interrompido várias vezes, provavelmente devido à sua falta de familiaridade com os recursos de segurança do telefone. Durante uma dessas tentativas, o telefone se conectou brevemente à rede celular, enviando o sinal que acabou levando a polícia à sua residência. As evidências digitais mostraram que o telefone havia sido usado pela última vez na noite de 20 de fevereiro, logo após Sophie entrar no táxi. Javier o desativou imediatamente, provavelmente reconhecendo-o como um risco potencial de rastreamento. Seu erro ao tentar apagá-lo completamente provou ser fatal para seus planos. Os próprios dispositivos eletrônicos de Javier revelaram mais material incriminatório. Seu laptop continha entradas do histórico de pesquisa feitas nos dias seguintes ao sequestro de Sophie. Os investigadores encontraram pesquisas sobre cronogramas de investigação policial, métodos para evitar câmeras de segurança e técnicas para descartar evidências. Uma pesquisa particularmente perturbadora questionava por quanto tempo uma pessoa poderia sobreviver com o mínimo de comida e água. Essas pesquisas pintaram um quadro de um homem plenamente consciente de que havia cometido um crime grave e tentando ativamente evitar ser descoberto. Os promotores argumentaram que as pesquisas demonstravam premeditação e consciência de culpa. Entrevistas com vizinhos e conhecidos de Javier revelaram um padrão de comportamento preocupante. Várias pessoas o descreveram como introvertido e antissocial, alguém que evitava interagir e frequentemente desaparecia por dias sem explicação. Um ex-colega de trabalho mencionou que Javier havia sido demitido de um cargo de manutenção em um hotel anos antes, após reclamações de hóspedes do sexo feminino sobre sua conduta. Embora nenhuma acusação formal tivesse sido feita na época, as reclamações sugeriam um histórico de comportamento inadequado. Essas informações foram cuidadosamente documentadas, fornecendo contexto para entender como alguém com seu perfil conseguiu agir sem ser detectado. Apesar das evidências contundentes, Javier se recusou a cooperar durante os interrogatórios. O detetive Salinas tentou várias abordagens: oferecer redução das acusações em troca de uma confissão completa, apelar para qualquer sentimento de remorso e confrontá-lo diretamente com as provas físicas. Todas as vezes, Javier respondeu com silêncio ou evasivas vagas. Ele nunca admitiu ter sequestrado Sophie, nunca explicou suas ações e nunca expressou arrependimento. Seu advogado, um defensor público designado pelo tribunal, aconselhou-o a permanecer em silêncio, reconhecendo que qualquer coisa que ele dissesse apenas aumentaria sua culpabilidade. Os promotores apresentaram acusações formais dentro de uma semana após a recuperação de Sophie. Javier enfrentou acusações de sequestro, prisão ilegal, agressão agravada e tentativa de agressão sexual. De acordo com a lei federal mexicana,
O sequestro acarreta penas severas, especialmente quando a vítima é mantida em cativeiro por um longo período e submetida a condições desumanas. A acusação de tentativa de agressão sexual foi adicionada com base nas evidências de premeditação e no testemunho de Sophie de que Javier havia feito comentários ameaçadores de natureza sexual durante seu cativeiro. Sua falta de cooperação eliminou qualquer possibilidade de um acordo judicial. O caso seguiria para julgamento. Para Sophie, o processo legal representava tanto esperança quanto trauma contínuo. Ela sabia que seu depoimento seria essencial para garantir uma condenação, mas a ideia de confrontar Javier no tribunal a enchia de pavor. Psicólogos trabalhavam com ela diariamente, preparando-a para o que estava por vir e ajudando-a a processar o horror pelo qual havia passado. Jean-Luc permaneceu ao seu lado durante todo o tempo, adiando indefinidamente seu retorno à França. Ele conseguiu uma licença prolongada do trabalho e alugou um pequeno apartamento perto do hospital, determinado a apoiar sua filha em todas as etapas da recuperação. O julgamento começou 8 meses após o resgate de Sophie, realizado no Tribunal Federal de Cancún. O atraso permitiu que os promotores compilassem provas exaustivas e deu a Sophie tempo para se estabilizar emocionalmente, embora o período de espera tenha sido agonizante para a família Rousseau. A mídia internacional invadiu a cidade quando o processo foi aberto, transformando o caso em um símbolo da vulnerabilidade dos turistas e dos perigos enfrentados por viajantes solitários em lugares desconhecidos. As autoridades mexicanas, sensíveis à economia do país dependente do turismo, enfatizaram seu compromisso em processar o caso vigorosamente e garantir justiça para Sophie. A promotoria apresentou seu caso metodicamente ao longo de 2 semanas. Eles começaram com as imagens de vigilância do hotel, mostrando a partida de Sophie em 20 de fevereiro, seguidas pelo depoimento de testemunhas da equipe do hotel que confirmaram que ela havia solicitado um táxi para o centro da cidade. Eles estabeleceram que ela nunca chegou ao destino pretendido e que seu telefone ficou mudo imediatamente após deixar a propriedade. A linha do tempo era precisa, não deixando ambiguidade sobre quando ela desapareceu. Em seguida, peritos forenses subiram ao banco das testemunhas, descrevendo as provas recuperadas do armazém. Fotografias da sala no porão foram exibidas para o tribunal, mostrando o colchão, a porta trancada com cadeado e as condições desumanas. Analistas de DNA confirmaram que havia material biológico de Sophie em todo o espaço, e as impressões digitais de Javier cobriam os mecanismos da porta e as superfícies internas. As marcas de pneus correspondiam exatamente ao seu veículo. Especialistas em perícia digital mostraram ao tribunal o histórico de pesquisa de Javier, cada consulta revelando sua consciência de ter cometido um crime e seus esforços para evitar a captura. O peso cumulativo das evidências físicas e digitais era esmagador. O depoimento de Sophie ocorreu no meio do julgamento. Ela entrou no tribunal, acompanhada por seu pai e um advogado da vítima, com as mãos firmemente entrelaçadas. Ela havia solicitado permissão para testemunhar em francês com tradução, e o tribunal atendeu ao seu pedido. Falando devagar e deliberadamente, ela relatou a noite de seu desaparecimento. Ela descreveu ter aceitado o que acreditava ser um táxi legítimo, percebendo tarde demais que o motorista a estava levando para um lugar desconhecido. Ela explicou como Javier a ameaçou com uma faca, a forçou a entrar no armazém e a trancou no porão. Sua voz embargou ao descrever os dias que se seguiram. A escuridão, a fome, o medo de morrer ali, sem que ninguém soubesse o que havia acontecido com ela. Quando questionada se o homem que a sequestrou estava presente no tribunal, Sophie virou-se e olhou diretamente para Javier.
Ela acenou com a cabeça, incapaz de falar. Javier olhou de volta com a mesma expressão vazia que mantinha durante toda a sua detenção, sem mostrar nenhuma reação visível. A acusação perguntou a Sophie se Javier havia feito alguma declaração a ela durante seu cativeiro. Ela hesitou. Depois confirmou que ele havia dito repetidamente que ninguém a encontraria, que ela deveria parar de lutar e que resistir só pioraria as coisas. Ela também testemunhou que ele fez ameaças explícitas de violência sexual, embora nunca tenha colocado em prática. A especificidade de seu relato deixou poucas dúvidas sobre o terror que ela experimentou. O interrogatório da defesa foi breve e mal sucedido. O advogado de Javier tentou sugerir que Sophie poderia ter se confundido sobre certos detalhes devido ao seu estado traumático, mas ela respondeu a todas as perguntas de forma clara e consistente. A defesa não tinha provas para contestar seu depoimento, e suas tentativas de criar dúvidas apenas pareciam reforçar sua credibilidade. Após menos de 30 minutos, o advogado recusou-se a fazer mais perguntas. Outras testemunhas incluíram o detetive Salinas, que conduziu o tribunal pela investigação, desde o relatório inicial até o resgate final. Ele descreveu o momento crítico em que o sinal do telefone de Sophie os levou à residência de Javier, a operação de vigilância que se seguiu e a entrada tática no armazém. Ele testemunhou que, sem a ativação acidental do telefone dela, a investigação talvez nunca tivesse identificado Javier como suspeito. Seu relato detalhado ressaltou como Sophie escapou por pouco de um desaparecimento permanente. A defesa não chamou testemunhas e não apresentou nenhuma teoria alternativa dos eventos. O advogado de Javier argumentou apenas que a acusação não havia provado definitivamente a intenção de causar danos graves, sugerindo que as acusações deveriam ser reduzidas. O argumento não surtiu efeito. Os promotores rebateram que manter alguém em cativeiro por 15 dias em condições desumanas constituía clara intenção de causar danos, independentemente de ter ocorrido violência adicional. Eles enfatizaram que a sobrevivência de Sophie se deveu à intervenção da polícia, não à contenção de Javier. Antes da sentença, o juiz ofereceu a Javier a oportunidade de se dirigir ao tribunal. Ele levantou-se lentamente, com a expressão imutável, e falou pela primeira vez em público. Suas palavras foram breves e arrepiantes. Ele afirmou que, quando levou Sophie, tinha a intenção de agredi-la, mas decidiu não fazê-lo depois de ver seu sofrimento. Ele alegou que essa decisão demonstrava que ele não estava além da redenção. A declaração causou comoção no tribunal. Os promotores responderam imediatamente, argumentando que sua admissão confirmava a intenção premeditada e provava a gravidade do crime. Sophie, sentada ao lado do pai, fechou os olhos e se virou. O júri deliberou por menos de 4 horas, antes de retornar com vereditos de culpado em todas as acusações: sequestro, prisão ilegal, agressão agravada e tentativa de agressão sexual. O tribunal permaneceu em silêncio enquanto os vereditos eram lidos. Javier não demonstrou nenhuma reação. Sophie chorava baixinho, com o braço do pai em volta dos ombros. A sentença foi proferida 2 dias depois. O juiz impôs uma pena de 32 anos em prisão federal, sem possibilidade de liberdade condicional nos primeiros 22 anos. A sentença refletiu a gravidade do crime, os danos psicológicos e físicos infligidos e a completa falta de remorso do réu. O juiz observou que as ações de Javier não apenas devastaram uma vida, mas também causaram preocupação internacional e prejudicaram a reputação do México como um destino seguro para visitantes. Para Sophie, o veredicto trouxe um encerramento, mas não paz. Ela voltou para a França logo após a sentença, acompanhada por seu pai. Ela não retomou seu cargo de professora em Lyon, sentindo-se incapaz de enfrentar a rotina que antes definia sua vida. Em vez disso, mudou-se para uma cidade menor perto de seus pais, buscando o anonimato e a distância do trauma.
Ela continuou a terapia, trabalhando gradualmente para reconstruir sua sensação de segurança e confiança. Em entrevistas realizadas meses depois, ela falou sobre o impacto duradouro de sua aprovação, a dificuldade para dormir, a ansiedade em espaços públicos, os pesadelos recorrentes. Ela reconheceu que a recuperação levaria anos. O caso deixou uma marca duradoura nos setores de aplicação da lei e turismo de Cancún. As autoridades implementaram regulamentos mais rígidos para os serviços de táxi, exigindo melhores sistemas de identificação e rastreamento por GPS. Os hotéis aumentaram os protocolos de segurança para hóspedes que viajavam sozinhos. A história de Sophie se tornou um exemplo de advertência ensinado em seminários de segurança em viagens em todo o mundo. Para o detetive Salinas, a investigação continuou sendo uma das mais significativas de sua carreira. Mais tarde, ele refletiu que o caso só teve sucesso por causa de um único erro: a ativação acidental do telefone de Sophie por Javier. Sem aquele breve sinal, ela talvez nunca tivesse sido encontrada. Essa margem estreita entre a tragédia e a resolução ficou com ele, um lembrete de como a justiça pode ser frágil.